Bom dia, igreja. Faz algum tempo que eu não trago a mensagem. É uma alegria estarmos aqui, tá? Isso aí foi uma viagem no tempo, né? Um túnel do tempo, né? Isso coube bem, né? Porque a mensagem de hoje que eu fui incumbido de trazer é terminando bem, né? Pode passar o primeiro slide, Dani, por favor? Eu me inspirei nessa mensagem na tese de doutorado, acho que é melhor isso, modo de apresentação, né? Na tese de doutorado da pastora Eliana Goya, né? Que foi exatamente isso, terminando bem, né? E por vezes a gente tem que fazer uma reflexão na nossa caminhada, tá? Antes de desenvolver o tema, eu gostaria de trazer duas passagens aqui, tá? A primeira que está na carta de Pedro, né? Eu vou ler. É apropriado que, enquanto eu viver, continue a lembrá-los, pois nosso Senhor Jesus Cristo me mostrou que em breve partirei dessa vida. Por isso eu me esforcei para garantir que vocês sempre se lembrem dessas coisas depois da minha partida. Porque não inventamos histórias engenhosas quando lhes falamos da poderosa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vimos com os nossos próprios olhos seu esplendor majestoso. Quando ele recebeu a honra e a glória por parte de Deus, o Pai, a voz da glória suprema de Deus lhe disse: "Este é meu filho amado, que me dá grande alegria." Nós mesmos ouvimos essa voz do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. 2 Pedro 1:3. Apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Vamos orar. Senhor Deus Pai, te louvamos, Espírito Santo de Deus, agradecemos essas palavras, que o Senhor nos dê luz para entendimento e que isso faça sentido no nosso coração. Repreendo todo o ataque do inimigo, no nome santo de Jesus, que quer tirar essa semente no coração do solo fértil, Senhor Deus, que ele possa produzir nos corações nossos grande efeito, Espírito Santo de Deus, e que todas as vidas aqui e também as pessoas que estão online possam ser abençoadas através dessas palavras. Nessa minha caminhada, né, uns anos atrás, acho que no meio da pandemia, houve uma Assembleia Geral que foi aqui na Liberdade, né, e eu nem estava como delegado, eu estava lá para dar um apoio médico, né, e na hora do almoço eu sentei lá para almoçar e estava lá o pastor Rogério Arabori de Curitiba, né, e a gente estava batendo papo e tal, né, e aí surgiu que sobre o plantio de igreja, né, e ele está falando que fez o curso do CTPI e tal, né, que ele foi explanando sobre isso, né, do que ele tinha visto lá no treinamento de plantio de igreja, né. E nessa época, né, a equipe pastoral já tinha orado a respeito de plantio de igreja e tinha recebido 3 lugares, né, que era Rio Grande do Sul, Nordeste e Jundiaí, né. E por uma doação de um imóvel, né, a equipe pastoral entendeu, e também a oração, que seria essa direção de Deus. Então, estava sendo iniciado um processo de plantio de igreja em Jundiaí. Eu nem estava participando, estava orando e tal, né, dando uma força. Então, a equipe pastoral teve uma família lá que perdeu uma senhora, né, então estavam iniciando os contatos do plantio, da formação de um grupo para a formação de igreja, né. Essa era a situação que estava. Eu estava conversando com o pastor Arabori sobre isso, ele falou do CTPI, que tem toda a metodologia e tal, tem um sucesso de mais de 95% de plantio de igreja, né. E só que é importante também, ele estava numa viagem, aí
ele cruzou com um grupo de Goiânia que estava plantando uma igreja em Curitiba, que mais de 30 pessoas estavam indo nesse voo para plantar essa igreja. Então, 30 pessoas já estavam sendo deslocadas para isso. Ele falando assim, que era importante não só o plantador de igreja ir plantar a igreja, mas que um grupo base fosse para já ser uma igreja desde o começo. Aí, estava pensando cá comigo, meu senhor, você está falando comigo? Isso aí é para mim? Não, estou apoiando o pessoal lá de Jundiaí, o pastor Marcelo que foi designado, né? Não, mas o que é importante, você veja que já vai, aí tem um grupo de louvor, tem uma estrutura. Será? E eu fiquei em oração mesmo, né? Que se essa palavra era para mim, né? Conversei com minha esposa, né? Ela falou, ó, estamos juntos, sempre tivemos, né? E aí também para minhas filhas. Pô, vamos sim, o pastor Marcelo está lá, né? Está grudado com o pastor Marcelo. Estamos lá. Tá bom, então vamos lá. Essa foi a vontade de Deus, né? Então, 2 anos, a gente está lá em Jundiaí, apoiando o trabalho, né? E a gente percebe a importância de ter esse grupo base, né? Que só o pastor Marcelo e família, a Rebeca, os meninos, né? Só tinha o Simon na época. É muito difícil estar sozinho, né? E também veio junto o ex-futuro seminarista, mas futuro seminarista também, Leandro e a família Watanabe também. Então, já estava um núcleo. Não foi assim muito fácil isso, né? Por quê? Porque teve épocas, né, que a gente começou na casa do pastor Marcelo, na sala do pastor Marcelo, né? E aí depois a Rebeca teve o Davi, né? Então, né, não dá para a gente ficar fazendo culto lá com um recém-nascido, lá, a mãe acabou de ter o parto, né? Então a gente foi para o hotel, né? E o hotel foi uma época muito assim, de clima frio. E às vezes teve culto que só tinha gente do grupo base, né? Poxa vida, tá difícil esse negócio, né? A gente veio aqui com o maior coração e aí a gente acaba tendo todas essas dificuldades. Mas assim, a palavra que veio para mim é que a gente estava arando a terra, para que quando a chuva viesse, né, a gente tivesse pronto, né? E arar a terra que significa arar nossos corações, para a gente estar pronto, né? Aí teve o Adore Jundiaí, que deu um gás, né? Assim, mas não acrescentou muitas pessoas, mas algumas pessoas sim. E a gente começou a receber gente assim que veio pelo Instagram, pela rede social e tal. E isso culminou no reconhecimento de Jundiaí como igreja na última Assembleia. Então, no dia 21 próximo, a gente vai fazer uma Assembleia de constituição e formação da igreja, de fundação da igreja, né? E como agradecer ao Bosque? Não tem como pagar de volta, né? Então, esse tipo de coisa, né, que a gente vivencia, né, nos gera muita alegria no nosso coração, porque pessoas foram alcançadas, né? E como uma vez o pastor Edu foi lá pregar em Jundiaí, ele falou assim, olha, eu cheguei, a gente fez um trabalho maravilhoso, né? 20 anos depois a gente voltou, não existia mais nada. Mais nada, foi um trabalho muito bom, mais nada, nem a estrutura física existia, mas as pessoas existiram, né? Então, o que eu entendi dessa mensagem do pastor Edu? É que se a gente faz investimento em pessoas, na igreja, o que a gente tem que esperar é que as pessoas fiquem as igrejas. Então, todo investimento que a gente faz, no fundo, não é no ministério que acontece, mas sim nas pessoas que acabam sendo abençoadas, né? Então, assim, isso é uma história. Mas por que eu estou trazendo isso, né? Porque a gente vai fazer a transferência para Jundiaí assim que foi constituída, né? Então, essa é a minha última mensagem no Bosque, né? Então, essa carreira aqui está acabando, né? E é uma alegria poder testemunhar isso, né? Agora,
O que eu devo ao bosque? Tudo, tudo. Daí, essa mensagem do apóstolo Paulo cai bem. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O que eu quero dizer com isso? Que se hoje eu morrer aqui, agora, já valeu a pena. Já valeu a pena. Né? Então, assim, a gente não está isento, né? Assim, eu trabalho como médico, eu vou em congresso médico, a gente vê a notícia lá que os médicos foram no congresso médico foram assassinados. Então a gente está assim, crente que está tudo bem, mas assim, a vida é por um fio. Mas esse fio é poderoso, que é Jesus Cristo. Né? Então a gente tem que buscar Cristo e tem que fazer a obra. Né? Então assim, eu gostaria de trazer, né, que tá bom, eu tenho já um destino, tenho uma missão, que vai ser em Jundiaí. Mas eu tenho que terminar bem aqui no bosque. Eu não posso deixar, meu coração está lá. O Celso Corga, ele plantou junto com o pastor Nori o Americanópolis, e aqui recentemente na primeira região, ele falou assim, olha, para dar certo, o coração de quem está plantando tem que estar lá. Então eu sei que meu coração não pode estar aqui mais. Tem que estar lá em Jundiaí. Mas até 31 de dezembro, enquanto eu estiver sendo membro aqui e presbítero aqui, eu tenho que fazer um bom trabalho e vou guardar para isso. Né? Vamos ver. Então, pessoas na Bíblia terminaram bem, tem pessoas que terminaram bem, tem pessoas que não terminaram bem. Paulo terminou bem, ele guardou a fé. Pedro também, como a gente viu nessa passagem. João também, ele foi o único que morreu velho, mas escreveu o Apocalipse. Né? Jacó também terminou bem. Abrão, né, o pai da fé, terminou bem. Quem não terminou bem? Adão, né? Adão já no comecinho já foi um problema. Saul também. E Salomão talvez seja o maior exemplo de quem começou muito bem, muito rei, um rei sábio que construiu o templo, né, que foi reinou sobre o Israel mais poderoso que existiu em todos os tempos. Mas ele caiu no final, caiu em idolatria, né, caiu por cavalos, caiu por mulheres, né, e mesmo sendo abençoado por Deus, tá? Terminando bem, né? Como que a gente termina bem? Em Jesus Cristo. Jesus Cristo fala, eu sou o alfa, o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então, se a gente está começando bem com aquela paixão em Cristo, eu conheci Jesus, Jesus fez toda a me salvou, me lavou dos meus pecados, né, me curou. É Jesus começando bem, mas também é com Jesus que a gente termina bem. A gente começa com Jesus e termina com Jesus. Né? É isso que eu entendo do segredo de terminar bem, é a caminhada com Jesus. Então, Jesus é infinito, acho que é difícil para a gente que somos finitos entender o que é infinito, mas o melhor infinito que tem é um círculo, né? Porque não tem fim um círculo, então é isso, começa com Jesus e termina com Jesus. Então, se eu quero intencionalmente terminar bem, eu tenho que terminar com Jesus. Né? Agora é um desafio, porque o nosso coração tem que estar onde está a nossa missão, mas também não pode ser deixado de lado onde nos preparou. Tá? Então o apóstolo Paulo, eu me identifico muito com o apóstolo Paulo, né? E essa passagem me marcou muito, porque é uma música do Legião Urbana. Assim, quando eu era descrente, eu não conhecia a Bíblia, aí de repente vem essa música de um descrente completo, né, drogado, né, essas coisas, tudo, e me coloca uma passagem da Bíblia, mas o que é isso? Eu fui ler a Bíblia por causa disso, mas o que é isso? Tem o disco, e aí tinha lá uma Bíblia, que é esses de Gideão aí, eu fui ler esse negócio que realmente estava escrito. Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sou o sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia, conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, não tivesse amor, nada seria. Assim, a música
me tocou muito o coração, mas no fundo, são palavras do Espírito Santo, né? E aí eu comecei a descobrir a Bíblia, né? Então, essa era a única passagem da Bíblia que eu conhecia. Aí estava lá numa reunião no hospital, um professor falou lá, estava sendo um professor erudito, que conhece grego, tudo, mas eu acho que não é crente, né? Ele falou, não, tem um lugar na Bíblia que fala que assim, que precisa fazer as coisas do amor. Aí eu citei a única passagem que eu sabia naquela época, que ainda que eu falasse, do apóstolo Paulo em Coríntios, 1 Coríntios 13. Ele falou assim, poxa, como ele sabe, né? Então, a única coisa que eu sabia que, sim, uma pessoa profundamente erudita e conhecedor, um médico muito, muito erudito, ele não conhecia em toda a sua perfeição, né? Então, Deus me deu essa palavra, né? Enquanto eu era ainda descrente, né? Opa, vai. Para trás? Frente. Então, apóstolo Paulo, eu tenho me identifico muito com o apóstolo Paulo, por quê? Porque eu sinto realmente o que aconteceu, né? Ainda que se outros pensam que ter motivos de contar pelos meus próprios esforços, eu teria mais. Fui circuncidado no 8 dias de vida, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro do fariseu, extremamente obediente à lei judaica, era tão zeloso que persegui a igreja, e quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei todas as coisas de lado e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Filipenses 3. Por que isso, né? Quando a Ângela ficou grávida da nossa filha, a Gabriela Sayuri, eu fiz uma proposta para mim mesmo. Eu quero ser o melhor pai que eu possa ser. E busquei toda a literatura, né? E assim, um sujeito que eu gostei muito foi o Isamitiba, um professor de psiquiatria, né? Já falecido, né? Que falava como criar filhos assim, faz assado, desse jeito, tal, recompensa. Mas eu cheguei, mas essa não está dando certo. A criança não está dando certo. E aí, o que aconteceu, né? Teve o curso de educação de filhos, a maneira de Deus, né? Que foi a Cícera e o Alfredo e o Zé Augusto e a Emília que nos deram. E aí eu percebi, né? Que tudo que eu tinha feito, do ponto de vista secular, já não era suficiente. Como Paulo colocou aqui. Eu fiz tudo de bom, e não era suficiente. É que quando eu conheci a maneira de Deus de criar filhos, aquilo que já me fazia muito sentido, já não faz mais, era lixo. Pela grandeza de Cristo Jesus. Então, assim, eu me julgo uma pessoa muito capacitada, do melhor mesmo eu faço, mas é insuficiente, mesmo assim. Quando a gente depende da graça de Deus. E aí eu comecei a mergulhar nas águas mais profundas. Eu não estava no tornozelo, estava no joelho, estava no tórax, e de repente eu estava sem pé, deixando que a correnteza levasse, né? Então, isso que foi minha caminhada cristã. Na realidade, assim, eu nasci em Prudente, né? E a gente teve muito contato com a Holly Inês de Prudente. Na realidade, eu tenho um tio que é Nomura. Então, é tio da Naoko. Então, assim, ela casou com a irmã do meu pai, né? Ele casou com a irmã do meu pai, né? Então, aí a gente tinha gente Holly Inês na nossa família também. Esse meu tio, Nomura, né? Também é tio do pai do César também. Então, é toda essa família Nomura, né? Então, assim, a gente tinha um contato com a Holly Inês. Meu pai falava, Holly Inês para cá, Holly Inês assim, a gente é Holly Inês, né? Não imaginava que eu seria um, né? Então, aí no primeiro dia da faculdade, né? Quem encontrei foi o Edson Sato, primo da Dona Alice,
né? Primeira pessoa, assim, que a gente foi conversar, não, ele tinha feito cursos de massagem, só que ele queria fazer medicina para dar uma... Primeira pessoa. E aí, isso em 1986, né? Não, aí depois de um tempo eu contei com ele, você não quer ir na reunião da ABU? Mas o que é esse negócio ABU? Aliança Bíblica Universitária. Não quero esse negócio de crente, não. Não quero, não vou não. Aí que eu digo assim, que eu persegui a igreja. Eu persegui a igreja. E me arrependo profundamente disso. Me arrependo. Né? O que eu vou fazer? Pedir perdão para Deus e pedir perdão. Né? Então, é isso que aconteceu na minha caminhada cristã. Então, assim, eu tenho essa minha tia, né, que é Hollins, fez um miai com o irmão da minha mãe, uma coisa meio parentesca, assim, que ele ficou viúvo, né, e casou com a irmã da Naoko, que é minha tia Mi. E essa aqui é uma foto que a Naoko me deu, né. Você percebe aqui, ó, o banco de madeira, né. Você percebe aqui o sujeito aqui, na primeira fileira, cara que está meio obrigado pela mãe, né, para vir no casamento do tio. Enfim, nessa igreja aqui de crente aí, poxa vida. Né? Mas essa primeira, então, em 1986, que eles casaram em 1986, foi a primeira vez que eu vim aqui no Bosque. Isso eu nem conhecia a Ângela. E aí, na faculdade, eu conheci a Ângela, né? E ela falou, não, eu sou evangélica da igreja Holiness. Holiness? Né? Holiness. Tá bom, eu vim aqui, poxa, eu já vim aqui nessa igreja, eu tinha vindo nessa época aí. Eu não liguei uma coisa com a outra. Percebe? Né? Então, o que assim, acabou acontecendo? Que eu conheci a igreja, a primeira vez que eu conheci a igreja foi no casamento da Cissa e do Alfredo. A Ângela tem um namorado, lá, isso que a gente fala, né? Então, aí o primeiro evento foi no casamento da Cissa, né? Quanto faz isso? Quanto tempo faz que esses casam? Uns 30 aí. Tá lá, acho que em 1990, né? Então, é isso que eu comecei, né? A ficar aqui, só que eu me sentia constrangido, porque a Ângela, que era crente, eu não era, tal, eu ficava em cima do muro, tal, né? Eu não sei o que eu sou, tal, né? Mas assim, eu fui conhecendo a Deus, né, e conhecendo Jesus Cristo nessas vindas aqui, e agradeço à Igreja do Bosque todo o acolhimento que eu tive, né, todo o acolhimento que eu tive, né. E a Ângela já estava nessa caminhada aqui, eu também testemunhei o batizado dela aqui com o pastor Kay, né, isso deve ser em 90, 91, por aí, né, bem, tem um tempinho, né. E aqui também a igreja esteve presente no nosso casamento, né? Os irmãos cantaram uma música para a gente, né? Acho que o Zuro está ali, né, seu Zuro? Está ali atrás ali da Comico, né? Do Comico de verde ali, né? Então, por isso que eu estou falando que foi fazer uma viagem no tempo, né? Porque é uma caminhada de vida inteira, né? Então, nessa igreja, a minha filha, Gabriela Sayuri, foi consagrada, né? O pastor Mitsuki está fazendo a consagração da Sayuri aqui, né? Também nessa igreja, a Mari foi consagrada, né? Esse bebezinho no colo do pastor Edu é a Mari, tá? E teve uma santa ceia, né, que levante-se, venha aqui, tome a ceia, tá? Fiquei lá, batizado, fiquei sentado. Aí depois tomou a ceia, no final a dona Rosa Tacada chegou assim, você não é batizado não? Não sou batizado não. Você tem 2 filhas, precisa levar essas filhas para Jesus, você tem que batizar. Ela tem razão. Ela tem razão. Aí fui falar com o pastor Edu, não, quero me batizar, né? E isso aconteceu, né? Acho que 2007, né? No culto de Páscoa, 2007, né? E isso também aconteceu com a Sayuri, né? E com a Mari, tá? Isso eu desejava muito, muito e aconteceu. Mas algo que eu não esperava é minha mãe ser batizada.
Não esperava. Né? Isso foi a cereja do bolo, né? Muito mais do que a gente tinha imaginado ou pedido, né? Aos 84 anos, ser batizado. Então, essas coisas que valem a pena, né, na caminhada. Por isso que eu falo assim, se tem, é o Code do Adore que fala, né, se eu terminasse aqui, já teria valido a pena. Então, se minha vida terminasse aqui, já teria valido a pena. Por quê? Porque se a gente faz o apoio, aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e a pessoa aceita, e ela vai estar com você na eternidade, já vale a pena. Já vale a pena. Por isso que a gente tem que investir em pessoas. É pessoas que Jesus Cristo quer. Não são edifícios, os ministérios, os departamentos, são pessoas. Né? E também tive muitas alegrias, por exemplo, de conhecer o Craig Hill, pastor de veredas antigas. Assim, eu tive, assim, nesse encontro da família, né, em 2005 em Sumaré, uma coisa assim, absurdamente impressionante, né? E eu tive uma oportunidade de ter, assim, uma conversa de 1 minuto com o Craig Hill. E ele estava dando sopa lá, vendo os livros, né? E tinha uma coisa que eu queria sempre perguntar para ele, né? Porque no curso Veredas tem alguns filmes que ele passa assim, e depois tem a dinâmica em grupos, né? Aí eu cheguei para ele e perguntei, por que você põe esses filmes no seu curso? Né? Aí ele falou assim, olha, claro, parabéns, não sei o quê, pastor, blá, né? Ele falou assim, olha, é porque assim, a Hollywood tem uma a indústria multibilionária para trazer a emoção às pessoas. Um filme que não traz emoção é um filme que não faz sucesso, tem que trazer emoção para as pessoas. É isso que eu quero, que as emoções aflorem para que a pessoa tire as defesas que tem e que Jesus Cristo possa ministrar o coração dessas pessoas. Pode acontecer isso num pequeno grupo? Pode, mas o filme catalisa isso. Tá bom, legal, interessante. Mas pastor, como é que você escolhe os filmes que você põe lá? Porque tinha um filme lá, Duas Vidas, tinha um filme Coração Valente, tinha um filme Matrix, né? Como é que você escolhe o filme? Meu caro, isso aí é dependência total do Espírito Santo. Eu oro, e aí entendo que é a direção do Espírito Santo. Entendi. Aí depois chegou umas pessoas, tá? Eu não tive oportunidade o pessoal queria tirar foto e tal, né? Do ministério, né? Então, um cara que faz diferença na vida. Mas é uma conversa de 1 minuto que me valeu muito, muito, porque eu entendi muitas coisas, né? E aí eu pedi para ele, né, gravar uma mensagem para vocês. Né? Isso já faz algum tempo. A Dani, pode colocar aí? Eu acho que tem que voltar. É um filminho, né? To the Igreja Bosque. It's a wonderful privilege to be able to meet and speak with you, to meet your members here at the conference. God bless you for all that you are doing in the kingdom of God. Thank you so much for working to restore families, to restore marriages. God bless you. We love you. Também eu gostaria de agradecer ao Paulo Cardoso, que fez o grande favor de legendar e colocar isso na plataforma, né? Mas assim, isso é um privilégio, né? Que só a Igreja do Bosque pôde me dar. Tá? Assim, nisso que eu estou falando assim, não quero dizer assim que eu sou melhor que qualquer um. Só estou assim comentando que isso está ao alcance de todos. Cada um no seu dom. Então, se a gente se joga nos braços de Deus, a gente não sabe quanto que a gente vai, qual alto a gente vai poder voar, né? E nós estamos juntos aqui, né? Nós estamos juntos, tá? E gratidão a todos os pastores que me acolheram
inclusive a atual equipe pastoral. Tá? O primeiro pastor que me acolheu aqui foi o pastor Key. Ele veio, ficou conversando aqui do lado, aqui perto dessa garaginha, tal, como é, o que você faz? Assim, coisa que o pastor faz, né? Fica conversando, batendo papo, né? Mas todos os pastores eu aprendi muito e fui muito ministrado. E uma gratidão, e como a equipe pastoral atual é que está aqui, né? Eles representam todos os pastores que já passaram na minha vida. Então, assim, como foi a minha caminhada cristã, né? Eu certamente vou cometer omissões aqui, tá? O discipulado com o seu Ideu, a dona Alice, o seu Luiz, a dona Tereza Kubota, né? Nos tempos do pastor Mitsu, muito obrigado, né? O curso de educação de filhos, como eu já citei, aí começou realmente a cair a ficha e entender as coisas mais profundas, né? Que a gente entendeu que o papel do pai é fundamental na criação dos filhos e os homens têm que se levantar. Os homens têm que se levantar, porque as mulheres estão lá. Os homens têm que se levantar. Daí a gente foi buscar no curso Mulher, o Homem ao Máximo e Mulher Única. Buscamos um treinamento lá em Pompeia e também tivemos que fazer o curso Veredas Antigas para também termos essa libertação, né? E também ter esse encontro da família, que hoje não existe mais, mas, sabe, foi muito importante na nossa vida. Ter, assim, experiências com gente do Brasil inteiro. E também aprender com as pessoas líderes. Assim, a gente sempre fala assim, né? Porque eu sou uma pessoa assim, muito rigorosa, tal, né? Tem que fazer, né? Então, só por Deus eu ser mais amável, né? E teve lá um treinamento do curso de educação de filhos, né? Que o Gary, Ezo e a Anne-Marie estavam dando, né, o treinamento. E aí chegou lá olha, é o seguinte, minha filha tem esse problema, assim, assado, né? Coisa que já estava escrito no livro. Né? Coisa que já estava escrito no livro, a resposta estava lá. E ele foi lá e perguntou. No curso de treinamento de quem já estava sabendo. Aí, assim, eu pensei, pô, mas esse cara está falando, fala coisa melhor do que ficar falando isso que já está escrito, né? Aí todo mundo ficou revoltado com essa pessoa. Não, está desperdiçando o tempo do Gary, não sei o quê. Aí o Gary chegou assim, meu querido, é difícil mesmo, né? Criar filhos é uma coisa muito difícil. Mas você tem que compreender, né? O que a gente tem que fazer, mas assim, a gente tem que ser assertivo. Falou com uma ternura, que eu falei, se ele faz isso, e eu querendo repreender uma pessoa que estava com uma dúvida básica, nossa, que coração de Jesus. Que coração de Jesus. Então, assim, isso foi um evento que a gente abriu a boca e falou, poxa vida, a gente tem que caminhar muito para ter o coração de Cristo, né? De acolher as pessoas, né? De entender isso, né? E também teve a situação assim, esse cargo de presbitério, de ser presbítero, né? E assim, a direção de Deus é para ser presbítero, não para secretário, não tesoureiro, nem manutenção, mas ser presbítero, né? E aí, a gente vai, o que faz presbítero aqui, né? Aí a informação que tive é ajudante do pastor, né? Caramba, ajudante do pastor, né? Então, aí foi me aconselhar com quem já tinha sido, né? Foi me aconselhar com o seu Rideu, sentei com o seu Isuro, sentei com o Hugo, para entender o que é isso, né? E também as experiências que ele passou, muito obrigado por essas conversas, né? E tive entendimento de que no que o pastor tiver a falta, a gente entra nessa brecha para poder fazer essa função. Então, assim, com o pastor Edu era uma coisa, né? Aí toca o pastor, nossa, virou a chave, né? Poxa, um é de um jeito, o outro é totalmente de outro jeito. Não, espera um pouquinho, vamos orar a Deus para ver o que o pastor Luiz precisa de ajuda junto à congregação, né? Então, e agora assim, o pastor Marcelo agora vai ser totalmente, meu Deus, o que precisa para poder, porque assim, o pastor Luiz, a seminário dele e tal, encorajador, né? Então, é uma coisa, o pastor Marcelo é um trator, né? Então, calma, pastor, né? Ele está pensando, né? Conquistar o mundo e tal, né? Então, a gente tem que ajudar isso
nesse jeito para poder caminhar juntos, né? E também teve a campanha Bosque para o Sertão, né? Que a gente elaborou algumas coisas, né? De pensar um sistema que todo pudesse colaborar e abençoar pessoas no Nordeste, tá? O Adore, né? O Adore, o que que é? O pastor Luiz falou assim: Marcelo, vamos na Adore? O que é isso? Não, vamos na Adore. Mas o que vem a ser esse negócio? Não, é lá em Panorama. Vamos na Adore? Tá bom, eu vou ver, vou pagar para ver o que é isso. A gente foi. O que é o Adore? Não, acho que vocês têm que ir na Adore para saber, né? Mas o que é o Adore? O Adore é um evento evangelístico em que começou com jovens, pastor Luiz, pastor Guto, pastor Takashi, né? Se juntaram para fazer o evento com jovens. O que o jovem anseia? Botar a mão na massa, fazer, quer servir, quer fazer tudo que está falando aqui na teoria, aqui, quer botar em prática. Só que eles não têm maturidade para fazer isso. Precisa de gente experiente. Isso eu adoro. Aliás, Adore vai ter agora, essa semana, a partir de quinta-feira, Açaí, né? Açaí no Paraná. Açaí, né? Que é sol da manhã, né? Sol da manhã, né? E esteja em oração, né? E isso a gente tem caminhado, a gente tem muito abençoado, porque às vezes só tem você, só tem tu. É tu mesmo. Tem que orar pelos jovens. Tem 100 jovens para orar, 3 pastores. A gente tem que ir lá orar pelos jovens, abençoar o jovem. E é uma coisa assim, é difícil, né? Porque é muito variável o Adore, né? Aí a Letícia perguntou: o que a gente vai ter na Odonto, né? Pô, desculpa, Letícia, eu não vou poder dizer. Mas assim, quantas pessoas? Também não vou poder dizer. Mas é isso aí, a gente tem que... É um encorajamento, né, para que a gente possa trabalhar no Espírito. A gente tem muito planejamento, muito. Mas quem veio para vir não vem, pegou Covid, não sei o quê, né, tem um negócio para fazer, aconteceu, morreu alguém, né, então não dá para vir. Quem não falou que não vinha, vem. Então, os recursos humanos que são os mais variáveis acabam acontecendo. Então, a gente tem que saber trabalhar no Espírito. Tá? E eu gostaria de chamar a Ângela aqui, que é para poder também dar um testemunho dela, de Jundiaí, eu já falei, sobre a visão dela. Né? O microfone está ali bem. Sobe aqui para o pessoal ver você. Bom dia, igreja. Bom dia. Obrigada. E olhando isso, realmente, né, eu caminhei junto com o Eide e agora com as minhas meninas, a Sayuri e a Mari, né? Minha irmã também sempre está junto nessa, né? E a palavra que eu quero deixar aqui é gratidão de tudo que nós passamos juntos e vamos passar ainda, mas acho que a mensagem de hoje do Eide é realmente, né, a gente está fechando um ciclo aqui na Igreja do Bosque, e a gratidão mesmo que eu tenho no nosso coração, eu acho que o meu também, o do Eide também, né, e deixar para vocês realmente muito obrigada mesmo pela caminhada, as pessoas que eu conheço, as pessoas que eu não conheço só de vista, né, mas assim, de tudo isso que realmente nós passamos, né, eu queria agradecer em especial às mulheres, né, que participaram comigo desde a criação de filhos, principalmente na Mulher Única. E uma coisa aprendi, de tudo aquilo que eu acho que eu virei especialista em tudo isso, né? Que todo mundo sabe que eu sempre ando com um lencinho, né? Todo mundo sabe. E que o que eu pude aprender, eu vou precisar também. O que eu pude aprender é que aprendi a ser especialista em coletar lágrimas das mulheres. E essa oportunidade, privilégio de ver os corações se abrindo, de a gente poder realmente chorar juntas, orar juntas,
confessar os nossos pecados juntas, sendo curadas juntas, né? É o que realmente o Ed também falou e me veio junto, né? Que Ezequiel 47:5, né? Águas profundas. E foi realmente um privilégio. E também no discipulado, né? Que eu tive esse privilégio, até no momento que era online, a gente chorava juntos, uma em cada uma. Olha, eu estou sem o lencinho só para mim, né? Agora vocês vão ter que arranjar um lencinho para vocês por aí, né? Mas foi realmente um privilégio e gratidão a Deus, em primeiro lugar, por eu poder ter essa experiência de entrar em águas profundas com as mulheres do bosque, né? E peço às mulheres, né, que estão aqui, né, me liberem para eu poder continuar enxugando as lágrimas das mulheres de Jundiaí. Muito obrigada a todas. Obrigado. Obrigado, meu bem. É claro que eu vou ficar esse momento dizer que ela é uma esposa maravilhosa, que me acompanhou, que me apresentou Jesus Cristo, né? Eu não preciso dizer isso, né? Mas está dito. Então, essa é a minha caminhada cristã. Foi muito maior, né? As coisas que aconteceram foram muitos mais, mas eu não me lembro mais, né? A idade vem pesando, já não me lembro mais o que eu consegui lembrar, tá? Então, assim, a caminhada cristã, né? O que a gente entende, né, que uma pessoa recém-convertida é mais eficiente para evangelizar. Então, nós crentes que estamos 30 anos, a gente já não consegue, porque não tem muitos amigos não crentes, só tem amigo crente, não sei o quê, né? Então, a pessoa recém-convertida possui muitos contatos afetivos com pessoas de fora da igreja, né? E as pessoas recém-convertidas vivem a euforia da descoberta da vida com Jesus. Isso é importante. Então, assim, a gente que está já há um tempo, né, a gente não consegue ter o alcance de quem está começando a caminhada cristã. Mas assim, eu encorajo a quem está começando a caminhada cristã que caminhe e mergulhe de cabeça nas águas profundas de Deus, porque aí vocês vão voar. É uma coisa meio estranha, né? A gente mergulha profundamente, mas voa muito mais alto. É isso que eu vivenciei. É isso que eu vivenciei. E a gente mergulhou de cabeça, né? Eu e a Ângela mergulhamos de cabeça. E as bênçãos são muito maiores, mas muito maiores do que a gente pode imaginar ou que a gente tenha pedido. Então, amadurecimento espiritual, ter um relacionamento com Jesus Cristo. A igreja não faz diferença alguma na vida das pessoas. Quem faz diferença alguma é Jesus Cristo. E se a igreja for um catalisador, um meio pela qual as pessoas conheçam Jesus Cristo, ótimo. Mas o que faz diferença, quem faz diferença na vida das pessoas é Jesus Cristo. Tem que ter esse relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Quem é essa pessoa? Jesus Cristo. Né? Que essa pessoa, ao mesmo tempo, é o Deus poderoso, o Criador de tudo, mas é meu amigo, com quem eu posso conversar. É uma coisa assim que para nós que somos limitados, é difícil entender como alguém pode ser o começo e pode ser o fim. Agora, uma pessoa infinita pode ser isso, e a gente é difícil entender. Então, tem que ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. A gente tem que se arrepender do que erra. Né? Essa é uma coisa meio estranha, né? Mas como que é esse negócio de pecado? Tudo é pecado? Tudo é pecado. Tudo que nos afasta de Deus é pecado. Então, o que faz com o pecado? Tem que confessá-lo, se arrepender e confessar isso. Muitas vezes as pessoas não conseguem crescer, por quê? Porque fica amarrada com o pecado. Tá? E a decisão de caminhar, a decisão de amadurecer. E como se fala no discipulado, a morte do eu. Tá? Isso aí a gente vai ter que ter uma obediência e submissão à vontade de Deus, conhecer a Deus e fazendo a sua vontade. E tudo isso é obra do Espírito Santo. Não tenha dúvida, é o Espírito Santo que faz diferença. Mas precisa ter uma pessoa junto para poder auxiliar nos momentos difíceis, orar junto, que é o discipulado. Aqui entra um negócio aqui, ó. Me pediu para falar a propaganda do discipulado Bosque. Tá? Preencham, aqui é o caderninho, bonito aqui, tem um negócio de que tem que preencher, aí deixa aqui o canhoto, né? Não, isso é outra coisa. Tá? Caminhem junto. Aqui o discipulado Bosque tem uma trilha estruturada, né? E é o processo que catalisa as pessoas conhecerem a Jesus Cristo, né? Se às vezes a gente fica
cheio das coisas para fazer na igreja, né? E quando veio o discipulado, a igreja simples, o que importa é a gente caminhar junto e conhecer. É uma coisa assim que ganhou meu coração. Isso que a gente tem que investir. Igreja simples, missional, que o pastor Marcelo fala, missional. A gente tem que ter uma missão aqui. A gente não pode ser uma missão em si. Aqui a Igreja do Bosque vive para nesse mundinho. Não, a gente tem que ir para fora, ir para fora. Intencional. Por quê? Porque vidas têm que ser salvas. Vidas têm que ser salvas. Vidas têm que ser salvas. Então a gente tem que sair. Só que aqui é uma área verde, é uma área onde a gente se recarrega. Tá? Então a gente tem que ser missional. Então tudo isso a gente começa com nós mesmos através do processo do discipulado. Está feita a propaganda, Cláudia? Tá? Então, procura a Cláudia aqui, que é ela que centraliza isso. Tá? Então, para terminar, né? A caminhada cristã envolve decisões. Existem pessoas que ajudarão. Terminar bem depende da própria pessoa ter essa intenção. Você tem que querer terminar bem. Tá? Existem ciclos na vida. Então a gente tem que entender que existe um ciclo que está começando e existem ciclos que estão se encerrando. E terminar bem depende da ação do Espírito Santo. Muito obrigado. Gostaria de convidar todos que vão a Jundiaí, né? Aqui o pessoal está planejando um evento em que possa todo mundo ir lá conhecer, né? Essas pessoas você já conhece por causa que eles vieram aqui no Outlet, no Bazar, né? Mas conhecer o espaço que a gente possa receber, né? Como a gente, novamente, eu falo em nome da Igreja Jundiaí, a gente não tem como pagar de volta o que vocês fizeram pela gente do plantio da igreja, ou mesmo recentemente no Bazar. A gente não tem como pagar de volta, é uma coisa que não tem. E eu sei que vocês fizeram isso para Deus, né? E a gente agradece primeiro a Deus, né? Mas também a vocês todos, né? Então, queria orar por essa igreja que tanto me acolheu. Senhor Deus Pai, te agradeço esta igreja. Essa igreja significa as pessoas que estão nessa igreja, que já passaram e que hão de passar por essa igreja, Senhor Deus. Peço que o Senhor possa estar junto, Espírito Santo de Deus, ministra a cada um, o coração de cada um, para que elas possam ter um relacionamento contigo, Senhor Jesus. Repreendo todo o ataque do inimigo perante essas pessoas, também para essa igreja física, que o edifício, Senhor Deus, e que isso possa ser uma diferença. Isso significa a igreja, pessoas e também edifícios, estrutura, possa fazer diferença aqui no bairro e das pessoas que se achegam aqui, que as pessoas possam se sentir acolhidas, Senhor Deus. E também as pessoas que estão caminhando agora, começando a caminhar, que possam se sentir encorajadas a mergulhar mais profundo no relacionamento contigo, mas também voar mais alto, Senhor Deus. Te louvo, te agradeço e no nome de São Jesus pedimos para essa igreja. Te agradecemos por essas palavras.